Dementes Podcast apresenta Abrindo Parênteses. Sua porta de entrada para o Velkipedia. Apresentação: Evandro Luiz Velk. Salve pessoal, tudo bem? Esse é o Abrindo Parênteses, o espaço que eu falo sobre assuntos aleatórios e diversos. Meu nome é Evandro Luiz Velk e minha voz não tá muito legal hoje não, cara. Então por isso eu vou apelar para aquela voz neural. Essa parte encerra a história de Rasputin. Deixa seu like, comenta, compartilha o título completo do youtuber, né, que vocês estão acostumados. Valeu! Estava pensando com meus botões em toda a história que contamos até agora e cheguei a uma conclusão. É uma história sobre boas decisões. Vocês estão lembrados que no primeiro capítulo desta série, falamos sobre a princesinha Alice, que cresceu, casou com uma das pessoas mais ricas da história. Mudou o nome para Alexandra, teve uma penca de filhas lindas e um moleque hemofílico. Então, ela achou que era uma boa decisão confiar plenamente em um charlatão, de libido exacerbada e vida nada ilibada. Na época a Europa era dividida em grandes reinos, que no século XX seriam fragmentados e existia forte sentimento nacionalista e separatista. Um jovem sérvio de 20 anos, chamado Gavrilo Princip, achou que era uma boa ideia fazer parte de uma organização nacionalista sérvia denominada Mão Negra, que tinha como objetivo o rompimento das províncias eslavas do sul com a Áustria-Hungria e a criação de uma nova nação. Este grupo achou que ficaria tudo bem se matassem o herdeiro do Império Austro-Húngaro. E assim, em 28 de junho de 1914, Gavrilo Princip matou a tiros o arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa, a duquesa Sofia, em Sarajevo, capital da Bósnia. O imperador austríaco, Dom José, exigiu que o governo local tomasse as devidas providências contra os separatistas. O governo sérvio achou que era uma boa ideia ignorar as ameaças do poder central. E, na onda das boas escolhas, Alexandra tinha um primo chamado Guilherme, o qual também era primo de primeiro grau de Jorge IV, já rei da Inglaterra. Guilherme achou que seria uma ideia excelente tomar partido da Áustria e invadir a Sérvia. Nicolau II achou que o primo estava pisando na bola, tomou partido do lado oposto, ou seja, da Sérvia, e mandou destacar tropas para protegê-los. Um mês após o atentado, o conflito se generaliza por toda a Europa, dando início à Primeira Guerra Mundial. O czar então teve a mais luminosa das brilhantes ideias. Ele achou que seria uma boa assumir pessoalmente o comando do exército russo. Confiou o poder para Alexandra, que achou uma ideia maravilhosa ter ao seu lado o confiável Rasputin. Ele deitou e rolou no poder. Sentiu-se o dono da Rússia, o homem mais poderoso do império. Rasputin, plebeu de origens camponesas, achou que seria uma boa ideia zoar o barraco em uma sociedade aristocrática. A aristocracia e o clero toleravam as bandaleiras do místico, mas não esse seu crescente poder. Por isso, à medida que seu poder crescia, aumentaram as ameaças à sua existência. Percebendo que a casa ia cair, Rasputin mandou uma carta para o imperador. Presinto que deixarei de viver antes de 1º de janeiro. Se eu for morto por assassinos comuns, particularmente pelos meus irmãos, os camponeses russos, tu, czar da Rússia, não terás nada a temer pelos teus filhos, mas se eu for morto por nobres russos, suas mãos ficarão manchadas por meu sangue durante 25 anos. Se ouvires o som do sino a dizer que Gregório foi morto, fica a saber que, se foi um dos teus que provocou a minha morte, nenhum dos teus filhos viverá mais de 2 anos. Eles serão mortos pelo povo russo. A aristocracia russa decidiu resolver a questão Rasputin. No dia 16 de dezembro de 1916, um membro da realeza, o príncipe Félix Yusupov, convidou Rasputin para uma noitada em seu palácio, às margens do canal Moika, em São Petersburgo. Ele insinuou que, naquela noite, Rasputin poderia desfrutar de sua esposa, a princesa Irina Alexandrovna. O libertino não deixaria passar em branco essa oportunidade, já que Irina era irmã de Nicolau II. Mesmo sabendo que vivia sob ameaça, o bruxo aceitou o convite. Evidentemente, era uma cilada. A trama para assassinar Rasputin foi descrita por Yusupov no seu diário pessoal, em que ele declara ter sido o único mentor do atentado. O objetivo seria salvar a honra da monarquia russa. O príncipe cita outros personagens. Um deles é o grão-duque, Dmitry Pavlovich, primo de Nicolau II. Outro é o deputado, Vladimir Purishevich, membro do Duma,
a Câmara Baixa do Parlamento Russo e feroz crítico de Rasputin. O diário de Yusupov conta que Rasputin chegou ao palácio no início da madrugada. Lá, foi acomodado na sala de jantar, arrumada para dar a impressão de que uma multidão tinha acabado de cear. No andar de cima, os conspiradores ouviam música alta, fingindo ser convidados que ainda não haviam ido embora. Rasputin foi informado de que deveria esperar a princesa Irina despachar os visitantes. O plano era que o bruxo morresse ao ingerir vinho e pedaços de bolo envenenados com cianeto. Rasputin relutou, mas aceitou comer e beber. Yusupov ficou na sala, esperando em vão que o veneno fizesse efeito. Já se passava das 2h30 quando o convidado, aparentemente imune ao cianeto, começou a se irritar com a demora. O príncipe subiu ao segundo andar, sob o pretexto de apressar Irina. Foi quando seus comparsas o convenceram a atirar em Rasputin com a pistola de Pavlovich. Yusupov desceu as escadas e disparou contra o curandeiro que caiu no chão. Todos desceram, examinaram o corpo e voltaram ao segundo andar para festejar o cessation do atentado. Yusupov continuava tenso, imaginando que, graças a poderes sobrenaturais, a vítima ainda estivesse viva. Perto de 3h30, o príncipe voltou à sala de jantar. Até então inerte, Rasputin subitamente se levantou e atacou o desesperado Yusupov, que clamou por ajuda. O místico ainda teve forças para fugir pelo pátio, onde foi alvejado novamente. O tiro de misericórdia teria sido disparado por Purishevich. O cadáver foi enrolado num tapete e atirado nas águas do rio Neva. Aí o negócio fica confuso. A lenda diz que Rasputin foi castrado e jogado ainda vivo no rio. Porém, segundo a necropsia realizada na época, não foi encontrada água nos pulmões dele, o que afasta a hipótese de afogamento. Também não foram encontrados sinais de envenenamento, nem de amputação de qualquer parte do corpo. Guardem esta informação, ela será relevante. O perito encontrou sinais de trauma grave, incluindo 3 ferimentos de bala. Rasputin foi enterrado em 21 de dezembro. O funeral foi assistido apenas pela família real e alguns de seus íntimos. A família de Rasputin não foi convidada, embora suas filhas tenham se encontrado com a família real na casa deles mais tarde naquele dia. Seu corpo foi exumado e queimado por um ataque de soldados pouco depois que o czar abdicou do trono em março de 1917, a fim de evitar que seu local de sepultamento se tornasse um santuário ou um ponto de reunião para os apoiadores do antigo regime. Rasputin se tornou um ícone da cultura pop, virou tema de dezenas de filmes, séries, animes, histórias em quadrinhos, músicas, jogos de videogame. Um órgão sexual masculino, totalmente desproporcional, atribuído a Rasputin está exposto no Museu do Sexo e Erotismo em São Petersburgo. Alguns historiadores sustentam que o Serviço Secreto Britânico, MI6, estava envolvido no assassinato do místico. De acordo com esta teoria, os agentes britânicos estavam preocupados que Rasputin estava pedindo ao czar retirar as tropas russas da guerra, e que isso permitiria à Alemanha transferir um grande número de tropas para a frente ocidental. A teoria sugere, em outras palavras, que os agentes britânicos desempenharam um papel ativo no assassinato de Rasputin, a fim de manter a Rússia na guerra e forçar a Alemanha a continuar defendendo a frente oriental. Embora existam várias variantes dessa teoria, em geral, elas sugerem que os agentes de inteligência britânicos estavam diretamente envolvidos no planejamento e execução do assassinato. É preciso frisar que não é uma teoria amplamente aceita e que não existem provas neste sentido. O envolvimento de agentes ingleses no assassinato de Rasputin foi explorada no filme Kingsman: A Origem, lançado em 2021 e disponível na plataforma Star Plus. Lembram-se da ameaça de Rasputin? Então, em 17 de julho de 1918, Nicolau, Alexandre e todos seus filhos foram assassinados pelos revolucionários soviéticos. É isso aí, pessoal. Se Deus quiser, semana que vem a voz já vai estar legal. Aí a gente volta na rádio de novo. Valeu, obrigado.